Tema dessa mensagem: o Senhor é o nosso escudo. Salmo 84. Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que te encontram, em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, porque ao passarem pelo vale de Baca, fazem deles um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, e prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. E eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Amém, amados? Este salmo da Bíblia faz referência a um vale bastante curioso. E nós cantamos hoje, se eu passar pelo vale, né? Eu imaginava que isso ia acontecer. Mas esse vale, citado aqui, o Vale de Baca, a tradução na palavra original, hebraica, é um vale comumente conhecido como Vale das Lágrimas. Esse era, querido, um vale, como todo vale, um trecho difícil, né? Quem aqui já passou por um vale, né? É um trecho difícil de passar, e por isso que nesse caso chamava Baca. Essa palavra hebraica então significa choro. Agora, você conhece esse vale? Talvez você fisicamente não conheça. Talvez não saiba que em Israel havia um vale como esse. Talvez você nunca tenha andado por ele, tirado fotos nele ou passeado por ele. Mas a pergunta é: qual de nós aqui pode dizer que nunca passou emocionalmente por esse vale? O vale do choro ou das lágrimas. Porque a passagem pelo vale nos faz chegar a circunstâncias que nós não imaginávamos passar na vida. A passagem pela vida, viver, respirar, andar, trabalhar, comer, casar-se, dar-se em casamento, enamorar-se, enfim, viver, passar pela vida, nos faz chegar muitas vezes a este vale emocional. Muitas pessoas não conseguem lidar quando passam pelo vale. Muitas delas não encontram, não sabem como encontrar conforto. Algumas estão debaixo dos remédios, outras estão debaixo, de tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Alguns estão vivendo crises, porque muitas vezes não conseguem lidar pela passagem do vale. Portanto, a palavra de Deus, longe de minimizar esse fato,
né? E também não condena quem busca esse conforto nessas coisas, mas o verdadeiro conforto e o verdadeiro livramento vem do que falamos hoje. Eu encontrarei conforto em teus braços, nos braços daquele que me amou. Amém? Mas o que eu preciso falar para você é que a palavra de Deus, longe dela minimizar esse fato, ela mostra, ou nos mostra que por vezes, e às vezes, e muitas vezes, no nosso caminhar, na nossa passagem pela vida, nem tudo são flores, nem tudo são rosas, nem sempre o terreno é plano. Quem está entendendo isso aqui? Né? Então, na vida há vales sim de dificuldades, de desânimos e de lágrimas também. Certa ocasião, Jesus fez uma declaração que se tornou famosa, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Ele diz assim: no mundo, quer dizer, né, vivendo nessa terra, no mundo vocês vão sofrer. Em outras traduções, vão passar por aflição, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo. Quem já viu essa frase aí? Né? Ok? Portanto, na vida de todos nós, há vales profundos. Alguns existem vales que são secos. Para alguns existem vales dos que... Vamos voltar aqui. Existem vales que são áridos. Há vales que são ermos. Há desertos. Eu não sei, querido, mas desde que eu coloquei o pezinho aqui hoje, né, Deus já estava me incomodando dessa forma. E eu creio que existe algo que Deus quer fazer aqui, porque você está presente nessa reunião, você está acompanhando pela transmissão. E essa pergunta ela é pertinente. Se o Espírito Santo está falando isso hoje aqui, é porque há no nosso meio algo que Deus quer fazer especial hoje. E a pergunta é: você tem passado por problemas que parecem, veja bem, parecem não ter solução? E que te fazem passar por vales de lágrimas? Quais são as situações? Então, se você está tendo desafio, né, está passando por isso, o que o Espírito Santo quer comunicar nessa noite? Ele quer ensinar você e eu, todos nós juntos, a atravessarmos esse vale, essa estação da sua vida, do jeito certo. Amém? Deus não quer que você morra no vale. Deus não quer que você esteja enterrado no vale. Alô? Você está aí? Né? Muito bem. Você está passando hoje por algum problema, sofrimento? Então, se você está nesse vale, sofrendo algum tipo de dor íntima e particular, que às vezes só o seu travesseiro molhado pode denunciar, talvez ninguém saiba, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus amigos, nem seus pais. Alguns têm chegado a esses vales por algumas razões. Eu não sei qual a razão, mas alguns têm chegado e passado por vales por causa de perda. Perda de entes queridos, perda de emprego, perda de empresa, perda de negócios, perda de confiança, perda de crédito. Alguns por violência, alguns por roubo, alguns por assassinatos, alguns por acidentes. Outros têm chegado a esse vale por causa de alguma tentação, ou alguma indiferença, ou até da depressão. O salmista aqui, no Salmo 84, passava por uma experiência que o fez chorar muito, que com certeza trouxe muito dano à sua alma, a ponto dele estar e dizer que eu estou no vale das lágrimas, no vale do Baca. E assim que ele se refere e chama a sua própria vida, ele faz uma alusão à sua maneira de viver. Eu estou vivendo no vale. Mas sabe, queridos,
mesmo ele vivendo uma estação, onde nós também podemos viver uma estação no vale, ele venceu esse vale, ele superou esse sofrimento. E Deus quer que você saia debaixo do jugo opressor, né? E também debaixo dos verdugos atormentadores que aproveitaram situações e circunstâncias para trazer rejeição, para trazer opressão, para trazer raiz de amargura, para trazer ressentimento, para trazer ódio, para trazer depressão, tristeza, para trazer culpa, para levar você ao isolamento e fazer com que a sua vida nessa estação não tenha aparentemente propósito. Sabe como ele conseguiu atravessar esse vale? O salmista que passou por essa terrível experiência, ele dá uma receita. Para quem quer atravessar esse vale, não importa quanto tempo, né, ou que tamanho ou que profundidade esse vale tem, ele nos dá uma receita para quem quer atravessar, e não só atravessar, mas sair desse vale. Amém? E se você está comigo, se isso te atraiu, te interessou, tá? Eu quero compartilhar o que ele tem para te dizer. Está comigo? Vamos ver? Tá? Primeiro lugar que você tem que entender, que o vale, conforme sempre, quando falo isso, lembro da minha amada pastora. Ela diz assim, né, que o vale é sempre um lugar temporário. Fale comigo, o vale é sempre um lugar temporário. É um lugar de passagem. Grava isso. Né? Vale é um lugar de passagem, não de permanência. Eu posso passar por ele, mas não permaneço ali. Amém, amados? Então, a primeira dica aqui que o salmista nos diz, vamos ler dos primeiros versos aqui, juntamente aqui, do 1 ao 4. A primeira coisa que o salmista coloca como um caminho de saída, ele diz assim: Deus é a minha proteção. Vamos ver aqui, ele diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E ele fala da alma, porque estamos falando hoje da alma humana. A minha alma anela, deseja, né, e até desfalece, quer dizer, perde o fôlego, quase desmaia pelos átrios do Senhor, que é a presença do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, e até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. O que o salmista estava dizendo? Ele estava dizendo, mesmo vivendo tempos de angústia, mesmo vivendo tempos de opressão, mesmo vivendo dificuldades, né, o melhor lugar que ele poderia estar, o melhor lugar que ele poderia se abrigar era na casa do Senhor. Grave isso, querido. Ele declarou, lemos no verso 2, que ele preferia estar na casa do Senhor. E lá no verso 10, né, ele tornou a declarar, ele fala assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Então, o que ele estava falando? Primeiro princípio para você que está no vale: você tem que desejar estar na presença de Deus. Você tem que desejar que um dia, um tempo, uma dedicação sua na presença de Deus vai mudar, pode apressar, pode te dar todas as condições para você sair dessa situação de desespero, desesperança, depressão. Era na casa do Senhor que ele se sentia feliz, por isso ele fala: bem-aventurados, felizes aqueles que estão na casa de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que o único lugar em que eu não lembro das minhas tristezas, das minhas dores, das minhas traições, dos meus problemas, né, é quando eu estou na presença do meu Deus. Pensa isso, querido. Era na casa do Senhor que ele se sentia feliz, que ele tinha alegria, que
que ele tinha segurança e que ele tinha proteção. Casa fala de proteção, então ele aponta para um lugar onde ele poderia refrigerar ou se sentir então seguro nos braços, né? Como cantamos aqui. Querido, esse é o lugar onde você pode, é o único lugar que você pode encontrar confiança. O único lugar onde você pode encontrar a paz, onde a sua alma pode descansar. A casa de Deus para ele era um ninho, né? Amados, eu quero dizer para você que, né, quando você entende que Deus é a sua proteção, né, tá? De fato, estar na presença de Deus é algo que faz você não se anestesiar, mas você descansar naquele que pode cuidar de você. Estar na presença de Deus é uma das mais emocionantes e empolgantes experiências que uma pessoa pode ter. Amado, você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Quando Deus vem ao nosso encontro, ao teu encontro, e Ele enxuga as suas lágrimas, onde Ele alegra o seu coração, e Ele te faz vencer, muitas vezes passando no vale da lágrima, da dificuldade. Amém, amados? Tá? Eu quero lembrar você, né, que o salmista continua, do verso 5 até o verso número 8, ele diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também enchem de cisternas. E prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Segunda coisa que eu identifico aqui, né? O primeiro é você entender, tá? De onde vem, né? Aqui em cima, de onde vem a sua proteção. É você entender que existe um lugar seguro para você estar. Um lugar onde você pode buscar sem medo. Um lugar onde você encontra paz no coração. Então, para quem está passando pelo vale, você precisa encontrar esse caminho. O caminho da casa de Deus. O caminho do ninho, né? É o lugar que te dá segurança. E a segunda coisa que ele diz é que Deus é a força dele. Quando você está no vale, você precisa entender que a sua força no vale pode não ser suficiente. E geralmente não é. Quem tenta passar pelo vale no braço vai sofrer demais. Então você precisa entender que a sua força para enfrentar as situações precisa ter uma fonte. E essa fonte precisa ser Deus. Amém, querido? Não no discurso, não na mente, mas no coração e na entrega. Veja comigo essa declaração que o salmista fez, né, aqui, eu acabei de dizer. Nós precisamos praticar o que o salmista está dizendo. O que o salmista está dizendo? Que ele deve buscar em Deus a força. E muitas vezes, quando a alma está passando por tribulações, né, e onde ela precisa de força, existe uma guerra, né, que luta contra as pessoas que estão passando no vale das dificuldades, de encontrar a verdadeira resposta. E eu vou dizer qual o tipo de luta que é. Muitas pessoas sofrem muito, e quando eu digo que as pessoas que entram no vale no braço, são aquelas pessoas que dizem, não, eu vou enfrentar isso aqui, eu vou passar. E quando ela faz força, quando ela reúne todas as suas forças, sabe o que é que acontece? Ela começa a fabricar em seu coração um sistema de blindagem. Eu não sei se você já viu um sistema, né, de produção, quando você, né, vê carros que são desmontados para ser blindados. Tá? Mas a nossa alma, quando a gente está no vale, a primeira
a primeira reação emocional que nós temos, que é um engano, tá? Ele vai dizer: te prepara, se blinda, se protege, tenta sobreviver. Isso parece até lógico, mas é insano. Por quê? Porque quando você se blinda, automaticamente você se fecha. E quando você se fecha, suas emoções e seu coração não são mais expostos. E quando você percebe, nem Deus, ou nem para Deus, você está aberto. Esse é um segredo que a Joyce Meyer, uma pastora americana, ela diz num dos seus livros, nas suas palestras, ela diz assim: o que está enterrado vivo nunca morre. O que eu quero dizer? Nesse processo de vale, querido, tem muita gente que entra e se blinda e se fecha. E o primeiro resultado da blindagem, do ponto de vista emocional e espiritual, é: você não é mais transparente. As pessoas não te veem mais. Você não se expõe mais. E não ser transparente no reino é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque do ponto de vista espiritual, nós como cristãos precisamos nos relacionar com Deus com o coração aberto, com o coração transparente, com o coração sincero. Nenhum de nós deve nem pode esconder nada de Deus. A própria palavra diz que tudo o que nós escondemos de Deus acaba tendo poder sobre nós. Em outras palavras, quando você tenta mostrar uma aparência que está tudo bem, você está passando pelo vale, você está passando pela dificuldade, mas você se blinda para mostrar para os outros que está tudo bem, que você não tem problema, que teu casamento não está em crise, que a tua vida não está desgraçada, que você está infeliz, que você está chorando depressivo toda noite, que você tem crises horríveis, mas você está blindado. Esse é o grande problema de tentar passar pelo vale no braço. Em seu trabalho, em sua vida financeira, com você mesmo. Mas sabe o que acontece, querido? Quando a Joyce Meyer falou sobre isso, que tudo que é enterrado vivo nunca morre, ela está dizendo o seguinte, que por mais especial que seja a blindagem que você possa fazer, talvez seja daquele tipo de blindagem que nenhuma bazuca consegue quebrar, mas vai ter uma hora que aquilo que está ali, tão bem guardado, vai ser exposto. Quero dar alguns exemplos. Quem aqui já recebeu um telefonema, né, de algum amigo, algum parente, dizendo: estou aqui na tua cidade, estou a 15 minutos da tua casa, resolvi dar uma passada por aí. Né? Você fica feliz da vida, né? Faz 10 anos que você não vê. Tal. Às vezes é parente, às vezes é amigo. Né? E aí você desliga o telefone, você olha para a esposa, olha para o lado, fala: o que nós vamos fazer? Daqui meia hora ele está aqui. Tu corre para lá, eu corro para cá. Para quê? Colocar a bagunça em ordem. E aí você acha o primeiro armário e cata tudo que está jogado na sala, enfim. Aí você chega no escritório, tudo que está bagunçado na mesa, você abre todas as gavetas, enfia. Ninguém fez isso aqui. Um dia, né, pega lá, abre os armários da cozinha, cata tudo que está lá. Aí teu amigo chega, você está pingando assim, suando.
Nossa, que legal, pô, que beleza. Né? Tudo arrumadinho, tudo certo. Você consegue receber o amigo e tal, fica feliz da vida ali, né? E quando ele vai embora, você fala... O que eu estou querendo dizer? Essa é a tendência humana. A tendência da natureza humana é querer esconder as coisas. É querer se proteger. E muitos não percebem que essa louca jornada de tentar guardar e esconder as coisas do que os outros vão pensar, e jogar literalmente tudo no armário, é algo que não vai fazer bem para ninguém. Porque depois que a visita vai embora, tá? Tudo vai voltar como antes. E às vezes você consegue segurar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas tem um dia que ele falou, já fui várias vezes, eu te avisei, dessa vez não vou avisar. E o amigo chega sempre sem avisar. O que eu quero dizer, gente, que por mais, né, essa história aqui, né, ela mostra que na nossa vida espiritual, né, nós também podemos tirar lições. O que eu estou tentando dizer? Que existem mecanismos de defesa que nós fazemos emocionais que não funcionam. São só aparência. Uma hora a casinha cai. Uma hora alguém vai ver. Alguma hora vai chegar alguém sem avisar. Na nossa vida espiritual, querido, Deus quer que você entenda que em algum momento, nas situações até de vale, Deus não quer nos expor, mas Deus quer que você se exponha. Expor o que você está sentindo, expor a sua dor, expor as suas reações ruins no vale, porque o cara, na hora que está no alto, ele está adorando, ele é um adorador, ele é um crente, mas na hora do vale, o negócio é diferente. E às vezes as bagunças que acontecem na nossa vida são porque nós, no processo de vale, não entendemos que Deus quer trabalhar a nossa dependência, a nossa entrega. É por isso que espiritualmente é insano você se blindar, tentar se proteger no meio da tribulação. Eu quero dizer para você que, né, quando a gente fala sobre isso, né, ela conta que seu testemunho das dificuldades terríveis que ela teve na sua vida. Momentos de abuso, momentos de dor, em que viveu na juventude. Ela abre isso publicamente nos seus livros, nas suas conferências. Mas existem pessoas que não abrem seus corações a Deus para confessar situações de sua vida, como, por exemplo, abusos que sofreram, abortos, perdas que tiveram, empresas que faliram, casamento que foi por água abaixo. Olha, se você está aqui hoje e Deus está liberando essa palavra ao nosso coração, ao seu coração, é porque Deus quer fazer algo libertador hoje. Amém? Então, se você está nesse vale,
Eu quero desafiar você hoje a abrir a boca como nunca e contar tudo para Deus. Abra a mala de ferramenta, desmonta a blindagem, desarma os seus mecanismos de defesa emocionais, não esconda coisa alguma dele, desde as suas frustrações, os seus lamentos, até o mais profundo dos seus sentimentos. Apresente tudo para Deus. Porque você tem que entender que Deus, Ele nos compreende, Ele nos perdoa, Ele enxuga as nossas lágrimas, e acredite, é no vale que Ele enche você de força. Estou dizendo isso porque o teu sistema de blindagem só te enfraquece. Aonde você consegue força no vale é quando você se abre. É quando você se entrega. É quando você vomita. É quando você confessa. É quando você põe para fora os pecados. É quando você põe para fora os sentimentos que você está. Para Deus. Para ser curado e fortalecido. O problema é que as pessoas que tentam fazer no braço e não conseguem, na primeira oportunidade que elas têm, elas falam mal de Deus, falam mal da igreja, falam mal das pessoas, falam que Deus não ajuda ela não sabe por que ela não sai dessa situação, ela não sabe porque a situação não muda. E Deus está olhando. Daí, quando é que você vai ser honesto? Quando é que você vai ser transparente? Quando você vai ser, de fato, alguém rendido? E não fariseu ou frequentador de igreja ou religioso, como você achar melhor. Eu quero chamar você a atenção no verso 5. Olha só o que ele diz. Ele faz uma afirmação. Como são felizes. Verso 5 do Salmo 84. Como são felizes os que em ti encontram sua força. Ele não diz assim, como são felizes aqueles que passam por uma tribulação e têm força. Não, filho, não é isso que está escrito. Felizes são aqueles que, o quê? Em ti encontram a sua força. Não tem outra forma de você passar e você sair de um vale sem a força de Deus. Sabe por quê? Porque você só pode vencer um vale de tristeza, de problema e dificuldade na sua vida e sofrimento, quando você faz de Deus a sua força. Quando Deus é o gerador, é a usina da sua vitalidade. É alguém onde você conecta, então, uma tomada e fala, Deus, eu não tenho nada, me dá aí, porque eu preciso de energia, eu preciso de vida. E sabe por que eu falo isso, querido? Porque nenhum homem passa por um vale de barca ou por um vale de sofrimento, né? E tem força para resistir. Nós, humanos, né? É por isso que tem muita gente hoje nas clínicas, muita gente nos hospitais psiquiátricos, muita gente hoje, né, em situações como mortos-vivos andando por aí, e muita gente que já está 7 palmos faz muito tempo. Porque na hora do desprezo, na hora da rejeição, na hora da traição, na hora da depressão, na hora da tragédia, qualquer força, qualquer habilidade ou qualquer conhecimento humano é pouco, querido, comparado à pressão da adversidade sobre nós nos tempos de hoje, nas situações que estamos vivendo. Então o que eu quero dizer, só sai do vale quem já entra nele de peito aberto, rasgado para Deus e dizendo, Senhor, eu passo por isso, confiando no teu amor leal. Rasgado, aberto. Não sei se nós vamos ter tempo, mas eu quero só lembrar a história de um menino que enfrentou um gigante na Bíblia. Lembra do nome dele? Davi. Enfrentou Golias. E essa é uma das histórias reais da Bíblia.
Preciso dizer aonde ele enfrentou Golias? Aonde? No vale. Onde que você encontra os seus Golias? Fala para mim. Você precisa decidir se você vai ser espiritualmente igual ao exército de Israel, um bando de marica, tremendo, ou se você vai ter o coração de Davi, que é o cara que vai perguntar, quem que é esse cara aí, esse filisteu incircunciso, tá? Hoje mesmo o Senhor vai entregar ele na minha mão. Olha só, depois você pode ler a história, o gigante havia zombado de Davi quando soube que um garoto, um menino judeu, estava dizendo que ele ia enfrentar Golias. Golias fala, vem aí, ó, Davizinho, eu vou dar o seu corpo para as aves e os animais comerem. Esse é o diálogo que aconteceu entre Davi e Golias. Mas Davi respondeu, olha, você vem contra mim, né? Ou tu vens contra mim, com espada, com lança, com escudo, mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ou Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E foi depois de fazer essa afirmação que a Bíblia diz que ele então pegou, né, o estilingue dele, a funda, com uma pedra, e girou e pá! Certeiro na testa. Agora eu pergunto, por que que Davi foi bem sucedido? Por quê? Tudo tem uma razão. Por que que um menino tem mais coragem que um exército inteiro? Se você for olhar para Davi, você vai ver que ele entrou naquele vale de peito aberto, sabendo quem era o seu Deus. O problema é que as pessoas entram no vale e não têm identidade, não sabem quem são em Deus, não sabem quem são em Cristo, não têm identidade, não têm um relacionamento com Deus, não têm intimidade na presença de Deus e querem se garantir no vale. E depois não sabem porque correm dos gigantes, não têm coragem de enfrentar os seus Golias, têm medo de enfrentar situações, têm medo da vida, têm medo das oportunidades, acha que não é capaz, se sente inferiorizado. Gigantes. Davi tinha um segredo. Se você observar a história de Davi, tem muitos segredos, né? Hoje eu vou falar alguns só. Quando ele chegou lá no arraial, onde estava Saul, que era o rei, e o seu exército, sendo ameaçados por Golias e Filisteu, o seu depoimento diante de Saul foi: olha, Saul, a minha justificativa para enfrentar esse gigante que vocês não têm coragem de enfrentar é o seguinte, ó, enquanto vocês estão aqui preparando com espada, enquanto tem exército e tal, né, eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai. E lá no meio das ovelhas do meu pai, eu pego a minha harpa e eu canto, e eu profetizo. E a presença de Deus vem sobre mim. E eu sou um homem cheio do Espírito de Deus. E aí o que acontece? Quando passa um urso e tenta roubar uma ovelha, eu, cheio do Espírito, pulo sobre ele. E o Senhor me dá ele nas minhas mãos. Quando um leão tenta roubar uma ovelha, o Espírito de Deus me enche e eu vou e eu pulo nas barbas do leão. E esse mesmo Espírito que me dá coragem para enfrentar os ursos, para enfrentar os leões, esse mesmo Espírito vai me dar Golias hoje. Você está entendendo? A vitória no vale,
onde você enfrenta, ou vai ter que enfrentar os seus gigantes, né? A saída dela com vitória, com conquista, né? Tem que entender, você tem que entender algo, que Davi, o segredo dele é porque ele passava noites em oração. Ele passava noites na presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus de uma forma que os outros não imaginavam, não queriam. E eu posso imaginar aquele garoto, talvez no relento, ali, adorando a Deus, cantando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando ele enfrenta um leão, um urso, ele enfrenta pelo Espírito de Deus. Então, querido, não adianta você querer enfrentar as lutas do dia a dia no braço da carne. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito fácil você ter isso. Outra coisa é você viver isso. E você decidir isso ser uma verdade no seu coração. E dizer: ou não temerei. Onde Davi encontrou força e estratégia sobrenatural de Deus? Você precisa entender que a nossa força não vem do pensamento positivo, não vem do dinheiro, não vem da família, não vem de homem algum. A nossa força vem do Senhor. Amém? Portanto, para você vencer os seus gigantes no vale, porque no vale é que você enfrenta o gigante da mágoa, do ressentimento, da dor, do desprezo. É no vale que você enfrenta, né, dores do coração, mas é no vale que o seu coração precisa estar aberto para Deus e confiante nele. Amém? Tá? Vamos para o verso 11 e 12 para começarmos aí a concluir isso. Tem muitos princípios nesse salmo, eu quero ficar somente com esse agora de 11 e 12. Ele diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Por experiência própria, a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte, né? Ele diz assim: Deus é o meu sol e o meu escudo. Né? Então, por experiência própria aqui, o salmista diz que Deus é sol e escudo. E felizes são aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Amados, o salmista tinha colocado toda a sua confiança em Deus. Ele havia colocado a sua vida nas mãos de Deus. E agora, né, ele consegue vencer o vale do desânimo, da tristeza, das lágrimas. Porque ele faz essa afirmação aqui: o Senhor é. O Senhor concede favor e honra. O Senhor é meu escudo. Ele não recusa nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Como é feliz aquele que em Ti confia. Então, amados, é isso que nós devemos fazer quando estamos no vale, para poder sair do vale. Toda pessoa que está vivendo uma tribulação, né, que atravessa um período difícil na sua vida, né, quem quer vencer o vale de lágrimas precisa confiar exclusivamente no Senhor. E ouça uma coisa: se você confiar em Deus, Ele será para você essas duas coisas. Verso 11, sol e escudo. Sol é tudo aquilo que é capaz de trazer luz e direção para você. Escudo é tudo aquilo que vai proteger você das coisas que você de fato precisa ser protegido. O problema é que o homem quer levantar seus próprios sistemas de blindagem, de defesa. Mas o único jeito de você passar ileso
é que Ele se torne, de fato, o seu escudo, a sua proteção. Porque as nossas tentativas são falhas. E o maravilhoso resultado é que no seu vale de dificuldades, você terá transformado. Então, quero que você feche seus olhos agora.